¿De acuerdo? Gracias. Hemos Ha oído vosotros, pero que vosotros no me oían. ok. Entonces, comentarte, Ligia, que tu conferencia, como todas, es de 45 minutos y luego tenemos unos minutos para las preguntas que nos harán por el chat. ¿De acuerdo? De Si acuerdo. vemos que te estás pasando, te aviso. ¿Ok? Ok. Pero que como veo la pantana, como miro la pantana Sí, solo... Lo voy a hace proyectar. Antonio. Lo hace Sí, Antonio. ahora sí, ahora sí. ¿Ahora ve? Sí, ahora veo. Él será tu partner en tecnología, ¿vale? De acuerdo, Ligia, muchas gracias y de nuevo por estar aquí y estamos dichosos de escucharte. Gracias, Ligia. Gracias a vosotros pela invitación. Tengo realmente ganas de vos ver, mas de perto. Realmente, pero que é teste para todos nós e vamos aprendendo. Perdão por mi portunhol, que está mais malo que nunca, porque não hablo portunhol há muito tempo. Por isso, se não me ouvem bem, por favor. Bien. Mientras que me han invitado para hablar, para hacer una charla, que nosotros pensamos en el tema de la discusión, lo envejecimiento, que es un tema bastante interesante, y por pensar que es un problema puramente material, pero que condiciona o espírito de uma forma muito ampla. Então, optamos por falar sobre envelhecimento. Por isso, vamos começar. O envelhecimento é um processo contínuo e gradual de cambios naturais que começam na idade adulta, verdade? Al final de la edad adulta, muchas funciones corporales comienzan a disminuir gradualmente. Sí, pero que nosotros vamos sentindo que las cosas no van se cambiando, no funcionan como deben ser, que las cosas se tornan más difíciles conforme la edad se va pasando, pero que não é o mesmo para todos. Pero que se minha aparência é mais jovem, mientras que meus órgãos podem não ser. E a verdade é que o oposto também acontece. Pero aparência mais anciana, mais de anciana, e ser jovem em los órgãos. Há algumas maneiras de se entender o envelhecimento. Em la próxima diapositiva, veremos que vamos tentar perceber como nós classificamos o envelhecimento. Podemos pensar em la idade cronológica, em los anos de vida, certo? No tempo que passa. La edad cronológica tiene un significado limitado en términos de salud. Así, la probabilidad de desenvolvermos problemas con los años es grande, ¿verdad? Que los órganos se van gastando y decimos que vamos, no sé cómo en español, enferrujando, o sea, nos tornando perros ao longo dos tempos. Estamos com mais dificuldade. É verdade. Pero que isto é relativo. Eu costumo dizer que anciano é quem tem mais 10 anos que eu. Seja qual seja a minha idade, verdade? Por isso, eu tenho agora 59 anos,
anciano é quem los tem los 69. E quando chegar aos 69, anciano é quem los tem os 79. E por assim adelante. Isto é uma broma, pero que é só para percebermos que a idade de física nos diz algo, pero que nos diz muito. Pero que há verdadeiros ancianos muito jovens e verdadeiros jovens muito ancianos. Em la próxima, creio que consigo. Em la idade biológica, uma forma de mirarmos o envelhecimento. A idade biológica se refere a los cambios normales que ocorrem com a idade. Estes cambios afetam uma pessoa antes que outras, devido aos problemas que vamos encontrando em nosso dia a dia. Algumas pessoas com 40 anos são biologicamente que outras. 80 anos são, mas miramos que ainda tem uma idade muito grande. Sin embargo, as diferenças de idade mais notáveis em la aparência entre pessoas de idade cronológica similares são causadas por nosso estilo de vida, os costumes, as enfermidades. Isto nos faz com que pareçamos ou não mais viejos, mais envelhecidos. Algumas vezes, enquanto atendimentos que hago, miro pessoas 10 anos mais jovens que eu, que aparentemente se quedam muito mais envelhecidas, muito mais envelhecidas que eu. Pero que tudo o estilo de vida, a condição de vida de nós é muito importante, como nos cuidamos, como se hacemos exercícios, a alimentação, nossos problemas durante a vida, as situações de estresse, as situações de saúde, tudo isto nos vai cambiar de nosso corpo. E temos a idade psicológica. Mientras que a idade psicológica, pero que já ha dicho Miguel hoy, é o mais importante, pero que muitas vezes nós quedamos com uma idade que realmente não nos parece. Eu tenho 60 anos, me sinto como um jovem de 20. Não é verdade, pero que é 40. Nossa forma de pensar, de nos sentir, é muito mais importante do que os anos que nós temos. Por isso, nossa mente, nossos pensamentos, que vão tornar-se importantes para que nós possamos parecer mais ou menos idosos. Pero que a esperança de vida promedio de los países desarrollados ha experimentado crescimento assombroso durante o último século. Niño nascido em 1900 poderia esperar viver só 46 anos e uma niña 48 anos. Como ven, as niñas vivem mais. As mulheres são o verdadeiro sexo forte, porque sem dúvida nenhuma as mulheres
viven más que los hombres en la mayoría de los casos. Hoy, sin embargo, un niño puede esperar vivir más de 76 años y una niña más de 81 años. Biológicamente, las mujeres tienen una condición más resistente que los hombres. Tanto que si los niños no nacen prematuros, si es una menina, tiene más probabilidad de sobrevivir do que los hombres, do que los niños. ¿Por qué? Porque así nos ha hecho la naturaleza. Pero que a pesar del aumento de la esperanza de vida, el límite de edad máximo es de la edad más avanzada de las personas puede alcanzar, ha cambiado muy poco. Ese límite, vivimos más, pero que difícilmente ultrapasaremos los 120 años, que es lo que más idoso se ha conocido hasta hoy. Difícilmente. Pero que llegamos muy más cerca a los 120, pero que ultrapasarlo es muy difícil. Y con todas las condiciones físicas que el envejecimiento nos causa. Mas, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Tenemos algunas teorías, la medicina ha hecho, la biología ha hecho algunas teorías para explicar esto. ¿Por qué conseguimos vivir más? Pero que, ¿por qué no ultrapasamos los años? No aumentamos en tiempo de vida. Las teorías son biológicas, psicológicas y sociales. Vamos a ver que hay muchas teorías. Entre ellas, nosotros vamos a hablar de las biológicas, porque es la área en que nos concentramos. Y escolhemos há muchas maneras de dividir las teorías de envejecimiento, pero que yo he seleccionado, pero en las biológicas, dividirlas en dos partes, las estocásticas y las genéticas. Vamos a ellas, vamos a entender o que son. Teorías estocásticas. Teorías biológicas estocásticas hablan de la situación de las células, como los radicales libres, error catastrófico, cambio de transcripción y reparaciones de ADN. Vamos a hablar de biología celular, pero que es muy simple. Si no lo entienden, por favor, después digan algo. Pero que es muy fácil. Radicales libres son muy hablados, que la estuvieron en la moda, todos hablaban de radicales libres, hablan hasta hoy, que es algo muy importante para el envejecimiento celular, ¿verdad? Los radicales libres nada más son que reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo que liberan oxígeno. Oxígeno que se torna un radical libre en el organismo es como si causase la ferrugem. ¿Me entiendes, ferrugem? Ok. La ferrugem del organismo. Cuando lo fierro que enferruja, el oxígeno es la causa. Esto es una teoría de los radicales libres. Esta es una teoría. Otra teoría es el error catastrófico, acumulación de proteínas alteradas. Este error catastrófico ocurre cuando hay un cambio en la lectura de la molécula de ADN.
esta molécula a ser leída pela molécula de RNA, ocorreria um erro em esta leitura. Por isto, este erro ocorreria desgastes da função celular. Então, envelheceria mais precocemente, ok? Com erro, com a leitura. O ADN é a célula responsável pela manutenção de nossos organismos, da criação. E esta ocorreria se estresse oxidativo é em relação a radicais livres, pero catastrófico é em la leitura, é a transcrição do DNA pelo RNA. Isto estaria no interior da célula. Este cambio pós-transcrição em proteínas seria um cambio de funções das células por estas proteínas. Haveria um cambio, haveria uma mudança, um cambio devido a este erro anterior da leitura de DNA. E isto faria com que a célula estivesse com defeito, não funcionasse muito bem. E reparação de DNA, do ADN, isto seriam, nós temos formas de proteções em nosso organismo de reparar as leituras malas. Algumas podem ser hechas, pero que na teoria de erro catastrófico, esta leitura, este erro seria muito malo, impossível corrigir. Pero que na reparação de ADN, o problema seria na eficiência de corrigir o erro, causando deficiência na célula e tornando-lo uma célula envelhecida. Nós temos que lembrar que nossas células, uma dará origem à outra, e assim é o tempo que isto não mais poderá se dividir. Ela tem um limite de divisão celular. Pero que no próximo diapositiva, entre as teorias biológicas, as teorias genéticas falariam de algo chamado telômeros, as teorias teloméricas, que é um nome muito bonito, que se dia, quem sabe, no próximo loro, colocarei o nome de telômero, porque é um nome muito bonito. Bem, bromas à parte, teloméricas. As teorias teloméricas dizem que o envelhecimento ocorre é passado por uma célula, já sabe quanto tempo vai, quantas vezes melhor, quantas vezes se vai multiplicar, irá se dividir por aquele tempo e só. Esta teoria telomérica ou do relógio biológico. Teoria imunológica, de imunes que resultam da enfermidade, ou seja, as enfermidades vão causando alterações em nosso sistema imunitário que vão destruindo nossa saúde. Regulação genética seria a teoria que fala das alterações da expressão dos genes, que os genes de DNA se expressariam malo, não se mostrariam
como, primeiramente, haveriam cambios nestes DNA que, na verdade, causaria um envelhecimento das células. E as teorias neuroendócrinas são alterações da produção de hormonas que regulam o equilíbrio orgânico. Claro, todas estas regulações dependem da genética, do ADN de nós outros. Pero que mientras que existem estas teorias e muitas mais. Quando se há muitas teorias é porque ninguno se sabe nada. Há muitas teorias para explicar o mesmo. E qual é a melhor? Não se pode dizer. Pero as teorias explicam algumas características do envelhecimento, pero não lo explicam completamente. Os estudos científicos hallazgo de que a complexidade teológica do fenômeno representa um desafio. E envelhecer é um desafio para o espírito e para o corpo. Então, vamos entender um pouco ou tentar buscar em la doutrina espírita compreender o envelhecimento, pero tentar perceber o que é a vida. Tanto necessitamos relembrar o princípio vital. Em la natureza, existem dois princípios que os espíritos consideram os dois tipos de seres, os orgânicos e inorgânicos. E a vida é um efeito produzido por la ação de um agente sobre a matéria. Isto é a vida que nós conhecemos acá. Esse agente, sem a matéria, não constitui a vida, assim como a matéria não pode halar-se viva sem dicho agente. Este comunica a vida a todos os seres que lo absorvem, o assimilam. Este é o princípio vital. No próximo diapositivo, vamos continuar a ler em lo Livro de los Espíritos que o princípio vital é a força motriz orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital comunica impulso a los órganos. La ação de estes últimos mantém e desenrola a atividade do agente vital, mas mais ou menos de la maneira que o frotamiento origina el calor. Pero que temos que entender que é como o princípio vital que funciona os órganos, este é generado pelos órganos. Assim como esfregando as mãos, temos calor pelo atrito. Pelo calor, en las manos aumentan a ser atrito. Como que la manutenção de esto vem pelo funcionamento dele. Vamos à frente que isto estará mais claro. Os órganos estão, se assim vale decirlo, impregnados de fluido vital. Dito fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que los permite a estas el comunicar-se entre si, tal é o caso de certas lesões, e restabelecer funções temporariamente suspendidas. Sí, pero que se nós nos recuperamos, se as células fazem esta recuperação, entonces é porque este fluido vital capacita esta propriedade de recuperação de los órganos.
Pero quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos e sua alteração é demasiado profunda, o fluido vital resulta impotente para transmitir o movimento da vida a estes órgãos. Então, o ser se va. No, a vida não é mais compatível. Continuando em Lo Livro dos Espíritos, leemos que a quantidade de fluido vital não é idêntica em todos os seres. Os seres varia segundo as espécies e tampouco é constante em cada espécie. Seja mesmo indivíduo ou bem em los indivíduos de determinada espécie. Por exemplo, eu he nascido com uma quantidade X de fluido vital. Ana com outra, Alfredo com outra, e assim por diante. Cada de nós tem uma quantidade distinta de fluido vital, pero que cada espécie tem esta capacidade, digamos, um litro de fluido vital para os humanos. Os mosquitos nascem só com meio mililitro de fluido vital. Então, vão beber muito menos, se me entendem. Como as borboletas, borboletas, não é borboleta, tem outro nome. Mariposa, grata, Andrea. As mariposas vivem algumas dia. Alguns animais vivem só dia. Outros vivem 100 anos ou muito mais, como as tartarugas gigantes, que vivem por séculos. Aí, esta variação devido à quantidade de fluido vital em las espécies, pero que nós temos fluido vital que nos capacita a lo máximo viver hasta hoje 120 anos. Não conseguimos, enquanto físico, a mais. Grata. Há os que estão llenos de fluido vital. Vemos as pessoas que chamamos elétricas, têm uma atividade muito grande. Outros, nem por isso, já han nascido cansados, não é verdade? Por isso, temos esta noção, esta percepção de fluido vital. Por outra parte, há uma reserva fisiológica, há uma reserva em nosso físico de fluido vital. Pode vir, agora sim, pode virar. Nós outros temos reservas de fluido vital que são nos dadas por nossos órgãos. Pero que estas reservas também vão se esgotando. Pero como relacionar a doutrina espírita e este envelhecimento e este fluido vital? Como isto ocorre? Para isto, nós vamos mirar mais de perto a teoria telomérica, os telômeros. Vamos entender o que são os telômeros. Adelante. Os telômeros são estruturas que formam as pontas, os extremos dos cromossomos, compostos de proteína e ADN. Sua função principal é manter a estabilidade da estrutura do cromossomo. Cada vez que a célula se divide, os telômeros se acortam ligeiramente. Como não se regeneram, chega um ponto em el que já não permite a replicação celular. E a célula perde toda ou parte de sua capacidade de divisão. Sem poder dividir-se, a célula está esgotada, morre. Pero que aqui já vamos percebendo
a importância de los telómeros. Grandes generadores, os grandes proporcionadores da manutenção da divisão celular, ou da reparação de los órgãos, ou da vivacidade de los órgãos. A seguir, por favor. Aqui temos um esquema para que nós possamos compreender melhor o que são os telômeros. Aqui temos uma célula na cor rosa, os cromossomos, os par de cromossomos e um cromossomo solamente. La ponta que está em amarillo seria correspondente ao telômero. O telômero é o responsável pela divisão celular. É ele que se liga ao transcriptor, RNA transcriptor. Em la próxima imagem, temos uma percepção de isto, como os telômeros, como se ocorre. Uma célula, quando se divide duas vezes, há um ligeiro encurtamento. De esta se divide novamente, os telômeros se encurtam novamente e as outras que saem de cada divisão têm os telômeros cada vez mais curtos. Não são os cromossomas das novas células, não são exatamente iguais. Vão ter telômeros mais curtos, cada vez mais curtos, hasta não ter mais. Hasta os telômeros não permitir mais, como na última cadena, a divisão celular. No próximo. Isto nos dá uma ideia que há um relógio biológico, algo que diz que à medida que o processo de divisão celular ocorre, há um acortamento dos telômeros. Seria possível definir com precisão a esperança de vida de um ser vivo, analisando quantas vezes as células poderiam duplicar-se antes que o indivíduo morra. Desta maneira, os telômeros poderiam considerar-se sofisticados relógios biológicos. Seria simples, pero que não é tão simples assim. Em la próximo diapositivo, vemos que este senhor Leonardo Hayflick, é um biólogo inglês estudioso, realizou em 1961 vários experimentos celulares, células em cultivo, mostrando que as células humanas se dividem aproximadamente vezes. Mas 10 menos 10 estariam dividindo-se aproximadamente 50 vezes. É o limite depois de qual alcançam seu umbral de replicação e entram em la senescência. La senescência é o envelhecimento natural. ¿Está bem? Senilidade é o envelhecimento patológico, ou seja, outros fatores, como os fatores sociais, como os fatores psicológicos, entraram ajudando este envelhecimento. Hayflick verificou además que se as células se congelaram e produzir-se em el meio de cultivo, recordariam o número exato de divisões que quedaram para lá das 50 e a alcançar este número. Ou seja, quando se ha congelado, volvido a descongelar, volvida à vida, estas células volveriam ao número de divisão anterior. Já ha tenido 20 divisões, então só teriam mais 30. Ha tenido mais 10. Isto foi observado por esse senhor Leonard Hayflick. É por isto que esta teoria telomérica ha sido pensada
a través de los experimentos del señor Wycliffe, ha percebido que hay una división. Mientras que nosotros tenemos que entender y no podemos mirar nuestro organismo por só un tipo de célula. Entonces preguntan a mí, pero si las 50 veces, entonces, ¿cómo es cuando es necesario repor un malo? Cuando se corta o cuando se hace una cirúrgica o cuando se perde parte de un órgano que es preciso hacer una cicatrización y estas células precisam trabajar más. ¿Se quedan viejas? ¿No hay más células? No. Cada célula en nuestro organismo tiene su tiempo cierto de replicación. Las células da piel se replican muy más rápido que las células del pulmón, por ejemplo. Las células de nuestro hígado, nosotros sabemos que se replican muy rápidamente, en cuanto las células de los músculos, no. Entonces, las células nerviosas, que acreditábamos que no se replicaban, hoy en día sabemos que parte de ellas sí, que son las células da glía, se replican también, pero que muy lentamente. Entonces, na verdade, há distintos relógios biológicos em nosso organismo. Verdade que há muitas questões. Verdade que cada de nós carrega su relógio, possui relógio biológico. É verdade também, no próximo diapositivo, que podemos pensar que os telômeros estariam associados ao fluido vital. ¿Verdad? ¿Por qué no? Son ellos que dan el tiempo de vida de las células. ¿Será que los telômeros están asociados con la captación o la capacidad de captación de fluido vital que se une a células? ¿O serán los telômeros la propia concentración del fluido vital? No lo sé. Aquí solo tenemos dudas, pero que tenemos que hacer las dudas, porque las dudas saben la verdad. Hay mucho que conocer. El fenómeno de envejecimiento es algo muy interesante, muy interesante. Pode pasar o próximo diapositivo, que envelhecer é, sobretudo, uma arte. Que podemos envelhecer bem ou malo. Que nós interferimos diretamente em este processo de envelhecimento. Pero que nossas mentes plasmam nossa saúde também. E que hoje em dia também sabemos que ayer creíamos que nossos genes eram unos e assim estava. Iríamos sempre ser a expressão genética, nossa matéria iríamos ser sempre a expressão genética de que nos padres nos han doado. Hoje, nós compreendemos que não. Que nossas mentes, vamos tirar a mente porque ainda não, pero a ciência ha entendido que nós podemos cambiar a expressão de nossos cromossomas. E isto é uma nova ciência que ha surgido com a epigenética. A epigenética nos mostra que é possível o cambio da transcrição por nós. Todo o mundo a comprovar a doutrina espírita. Os ensinamentos de los espíritos, quando dizem que o que nós podemos fazer com nós próprios, o que nossos pensamentos, até que ponto nossos pensamentos podem atuar. Convido a todos a estudarem a epigenética, porque é muito interessante.
explicando muchas de las actuaciones, inclusive sobre nuestro físico. E ao desafio para que possamos, quem sabe, estudar juntos, para o espírito, qual é o significado da senilidade, do envelhecimento normal. E eu digo só do normal. E qual é a importância deste processo para o ser? A verdade que nós sabemos é que vamos perdendo esta capacidade, a capacidade de generar fluido vital. Por quê? Porque nós outros fomos hechos assim, e não com uma capacidade infinita. E por que temos que perder progressivamente? Podemos perdê-lo pronto. Morro, he morrido com 100 anos, pero jovem. Não lo sei. De certeza, por supuesto que tenho cá minhas respostas a estas questões, pero que é do meu entendimento, pero que é desafio. São só dúvidas que necessitam de respostas melhores e mais concretas. E creio que a doutrina espírita nos ajuda a entender e será a clave para estas respostas. Agradeço a paciência de todos vosotros e espero que tenha trazido pelo menos desafios e mais vontade de estudar, porque há muito para se conhecer. As coisas não terminam em um pouco de literatura. Não, há muito. O mundo é maravilhoso. Gracias a todos. Muchas gracias, Ligia, de verdad, por esta conferencia tan ilustrativa, que nos brinda muchas posibilidades de estudio. Con vuestras conferencias, la verdad es que nos damos cuenta de cuánto nos falta por aprender. Muchas gracias por tu cariño y por tu exposición. Y ahora tenemos unos minutos para contestar algunas preguntas que nos han efectuado por el chat. Ligia, ¿te parece? Sí, vamos a ver. Venga. Venga, Ana, ¿irá me pasar las cuestiones? ¿Sí? Te las digo en voz alta. ¿Vale? Vale. La primera dice, ¿cómo se podría entender las diferentes expectativas de años de vida que ha ido creciendo con el paso del tiempo en relación a la evolución espiritual? Dicho de otro modo, ¿hay alguna explicación a nivel de evolución espiritual del hecho de que la esperanza de vida del ser humano haya ido creciendo tanto desde los orígenes hasta ahora? Yo creo que esto es explicado más por nuestra evolución tecnológica do que que es una conquista del espíritu, ¿verdad? Porque nos llegamos a condiciones de mejorar nuestra condición. Claro que el espíritu evoluciona y conquista otras formas de vida, de condições de vida. Hoje não é preciso buscar água del poço. Temos em las torneiras, ¿verdad? Temos em casa. Por isso, hoje o fuego em la fogueira, temos luzes. Isto ha cambiado muito nossa capacidade. Podemos dizer que economizamos energia. Não é preciso lavar a louça. Temos máquinas para fazer coisas. Isto economiza nossa energia, que havia gasto anteriormente. Pero que hasta o momento, a mim me parece que a evolução tecnológica do espírito é o principal fator
do tempo de vida, do aumento do ganho de vida de nós outros, a qualidade, a sanidade, a melhoria da saúde das pessoas. Isto é uma conquista da tecnologia, que é uma conquista do espírito, o conhecimento. Otra. ¿Qué o quién define la cantidad de fluido vital? Bien, creo que como nosotros, como nos han dicho los espíritus, cuando vinimos a volvemos à vida material, nosotros tenemos un programa en la escuela de la tierra a ser cumprido e que recebimos material para ele. Entre este material, eu creio que está a quantidade de fluido vital que nos dão para que nós podemos frequentar as classes del planeta, de la escola chamada Terra. Então, creio que cada de nós tem sua quantidade de fluido vital e que nós podemos gastar mais temprano ou economizá-lo. Porque vimos que os fatores psicológicos, os fatores sociais influenciam também no tempo de vida das pessoas. Esta pregunta, has hablado un poco ya de este tema, pero seguramente que lo puedes ampliar un poco. Dice, ¿qué opinas sobre los estudios realizados en hipogenética que afirman que la conciencia, pensamientos, sentimientos y emociones influyen en la expresión de los genes y por consiguiente en la mejor o peor operativa celular? Sim, é verdade. A epigenética, os estudos em epigenética são vários, são muitos. E eles estão nos mostrando que há uma capacidade de nós influenciarmos os genes. Eu diria que seria como o desenvolvimento. Quando buscamos fazer algo com muita intensidade, diríamos, não foi Darwin, mas pelo que o sistema da evolução das espécies, pela utilização. Relembram isto? Sim. Sim? Que Darwin dizia que as coisas, os seres evolucionam pela necessidade e pela genética do meio e demais. E a teoria de que o uso, as girafas tinham pescoço, como se diz pescoço, Ana? Cuello. Cuello. El cuello más largo porque se estican más el pescoço. Pero que a epigenética está a nos mostrar que é possível cambiar a expressão de nossos genes através de nossas necessidades, da necessidade de nosso organismo. Mientras que se nós influenciamos nos genes, esta necessidade é uma necessidade extra. E que quero a influenciar são nossos pensamentos, que nos influenciamos a nós outros em primeiro lugar, verdade? Porque ao pensar é a mim que estas energias estão dirigidas e depois para fora. Então, de acordo com as nossas necessidades, vamos desenvolvendo outras transcrições gênicas. E este é o apoio que a epigenética inicia, porque é campo
vasto e muito interessante, pero que as pesquisas estão no começo. E que é provável que o pensamento seja a causa de estímulo genético, de la genética, sí, es una cuestión que está sendo vista ou pesquisada pela epigenética. Creo que nos quedará solamente tiempo para una más, aunque hay unas cuantas que están por aquí. Me preguntan dónde podemos encontrar más información sobre el fluido vital y se refieren en concreto a estudios recientes. Si entendermos el libro de los espíritus, vamos a ter mucha información, mucha. André Luiz, Dois Mundos, também habla algo, pero que a base está em lo libro de los espíritus, pelo que nós entendemos muito pouco o que ha colocado aqui. Temos que nos debruçar mais. Não basta ler. A cada instante que relemos, que realmente estudamos, então encontramos algo por Deus, como não ha leído isto em lo livro de los espíritus. É fantástico. Cada vez que leio a obra de Kardec, que estudio, já he encontrado clonagem em lo livro dos espíritos, já he encontrado universos paralelos em el céu e inferno. Kardec é uma obra. Os espíritos han nos deixado muita coisa, muito mais do que a superfície com que muitas vezes leemos as informações que lá estão, que os espíritos han deixado para nós. Por isso, creio que temos muito material para estudar em la obra de Kardec. Y la última, porque creo que es interesante, aunque estamos en el tiempo, si te parece. Sí. Comentan que Edgar Armon explicó que el ejercicio de la mediumnidad puede debilitar la energía vital del medium, además del cuidar el cuerpo, alimentación, descanso, pensamientos. ¿Hay algo más que se puede hacer para regenerar el fluido vital? Perdón, Ana, Edgar Armon ha dicho que con la mediumnidad, ¿sí?, se puede debilitar, o sea, se pierde energía vital. Sí. Entonces la pregunta es que además de cuidar el cuerpo físico con la alimentación, el descanso y el pensamiento, sí que puede haber algo más para regenerar ese fluido vital. Yo creo que la mediunidad, cuando bien asistida, está siempre protegida. Pero que la mediunidad por la mediunidad, todos nosotros somos medium, tenemos contado con el plano espiritual, ¿verdad? Tenemos nuestras intuiciones, tenemos nuestros contactos, los pensamientos desconexos, que son influenciaciones exteriores. Y cuando nosotros ejercemos una mediunidad más presente, uma mediunidade mais intensa, digamos assim, se nós estamos assessorados por buenos espíritos, eles cuidarão de repor esta vitalidade. A vitalidade, sim, pode ser repuesta hasta nosso reservatório, porque cada um tem, através de tudo que Ana ha dito, através do sol. O sol repõe as nossas energias também, através dos outros, do convívio, da paz, da energia de los nossos amigos, de quem amamos, porque muitas vezes um abraço de quem gostamos muito é cargo de energia fantástico. Mentalizemos que se não podemos fazê-lo fisicamente, vamos fazê-lo mentalmente, porque isso vai nos recompor imenso.
toda vez que hacemos una prece realmente ligándonos de verdad, estamos repondo esta energía, este fluido vital. Muchas gracias, Ligia, por todo, absolutamente. Y como tú decías, con ganas de esos abrazos, ¿no? El contacto físico que hace tiempo que no podemos disfrutar. De verdad, muchas gracias. Y ahora vamos a disponer de unos momentos para descansar un ratito. Ana, eu só queria agradecer a todos. Hasta flores me han oferecido. Espero que tenham conseguido me compreender bem e que se tiene outras dúvidas, se posso ajudar, pero que é em portunhol, perdão. Estou muitas graças pelo vosso carinho, que agora estou plena. Se te ha entendido perfectamente, Ligia, de verdad, no padezcas por tu portuñol, porque parece que haya hecho 2 días que estemos aquí juntos, o sea que tranquila por ese aspecto. Todo el mundo, ya lo ves en el chat, te está felicitando de la conferencia por este tema que nos implica, ¿no? Y nada, insistimos, muchas gracias. No dejas de estar aquí con nosotros si te apetece. Y a todos los demás, pues bueno, tenemos hasta las 12:45 para